Meu pai vendeu a minha alma. Esse título pode parecer chocante, porém foi realmente isso que aconteceu comigo. Mas, para você entender melhor, vamos aos fatos. Meu pai é o que chamam de homem machista, e tudo o que ele queria eram filhos homens. Naturalmente, quando meu irmão mais velho nasceu, ele ficou muito feliz, e 3 anos depois, ele implorou a minha mãe que tivesse outro filho. Quando ele descobriu que éramos gêmeos, ficou animado por ter 3 filhos. Então, quando meu irmão e eu nascemos, e ele viu que eu era uma menina, então ele ficou desapontado. Sempre fui o filho menos favorito dele, e ele nunca tentou esconder isso. Embora ele tenha chamado meus irmãos de Anthony David, que significa inestimável, e amado com respeito, ele me chamou de Lilith, que significa literalmente monstro noturno. Enquanto meus irmãos e minha mãe tentavam amenizar aquele soco direto no estômago, me chamando de Lili, ele insistiu que todos me chamassem de Lilith, para que eu pudesse sentir a decepção que ele sentiu no dia em que nasci. É evidente que ele e minha mãe não continuaram casados. Infelizmente, ele assinou a custódia total, quando Anthony tinha 5 anos, e David e eu, apenas 2. As coisas só pioraram a partir daí. Se ele levasse Anthony e David para comer ou ver um filme, eu deveria ficar em casa. Ele passava o tempo todo praticando esportes com meus irmãos, e não me deixava participar com eles, embora eu, quando menina, demonstrasse um interesse genuíno no que ele fazia com meus irmãos. Quando eu tinha 4 anos, meu pai teve câncer. E pelo que eu vi, era para ser terminal. É aí que entra o título desta história real de terror. Sim, ele fez um acordo com o diabo. Mais 15 anos de vida, se vendesse a alma de um dos seus filhos. E para a surpresa de ninguém, ele me escolheu. Então, quando eu morrer, vou para o inferno, não importa o quão pouco eu peque, ou o quanto eu ore. A primeira vez que me lembro de algo acontecendo comigo, foi há cerca de 1 mês depois que meu pai fez aquele acordo. Eu estava em meu quarto minúsculo e apertado, tentando dormir, enquanto meus irmãos e meu pai assistiam a um filme no andar de baixo da casa. Foi quando eu vi pela primeira vez essa coisa no meu armário. Era pálido, com olhos magros e fundos, e uma boca aberta. Com seus dedos longos e ossudos, enrolados na porta do meu armário. Não havia dúvida de que essa coisa era um demônio. Imediatamente chorei por meu pai, que subiu as escadas furioso, e me deu uma surra, por interromper sua noite de cinema com os filhos. Depois disso, ele me chamou de garotinha, por chorar, e me trancou no quarto. Enquanto eu chorava a noite toda, o demônio simplesmente me observava do armário, imóvel. Demônios me observando eram bastante normais, a partir de então. Às vezes era coisa pálida e esquelética no meu armário, outras vezes, uma figura escura, pairando sobre a minha cama. E nas noites ruins, uma figura com chifres e olhos vermelhos brilhantes olhava para mim, provocando-me pela janela. Depois de um tempo, parei de ter medo deles. Uma noite, quando eu tinha 9 anos, a criatura esquelética estava de volta no meu armário, olhando para mim, enquanto eu lia. Ele começou a fazer um rosnado muito estranho, ao qual eu o silenciei. Ele então fez algo que nunca fez antes. Embora ele ocasionalmente envolvesse a mão em volta da minha porta entreaberta, ele nunca saiu do meu armário. Até aquela noite. Em um movimento rápido, ele abriu a porta do meu armário, e se levantou completamente, revelando que era mais alto que o próprio teto. Ele dobrou o pescoço de uma maneira anormal, para caber no quarto. Eu deveria estar tremendo de medo, nesse momento,
mas por alguma razão, eu simplesmente não estava tão assustada. Nós trocamos olhares por um tempo, o que foi mais estranho do que assustador, então voltei a ler meu livro. Ele apenas olhou para mim com curiosidade, por um tempo, até que meu pai decidiu que queria ser uma pessoa horrível de novo, e abriu minha porta para gritar comigo por uma coisa ou outra. O tempo todo, o demônio apenas assistiu. Felizmente meu pai foi embora, mas não sem antes me dar um tapa na cara, e eu chorei de novo pelo resto da noite. O demônio, que agora olhava para mim, com algo mais que curiosidade, olhou de volta para minha porta fechada, tentando ver meu pai. Como eu não fiz nada além de soluçar, o demônio sentou-se ao lado da minha cama, elevando-se sobre mim. Nenhum de nós se olhou o resto da noite. Eu chorei enquanto ele apenas olhava para longe, mas eu não estava sozinha, e isso era tudo o que me importava. A partir daí, as coisas mudaram. Eu não apenas não tinha medo dos demônios, eu os recebia bem. Especialmente, aquele de aparência esquelética, que se sentou ao meu lado naquela noite. Ele sentava comigo, sempre que meu pai era mal comigo, ou sempre que eu tinha problemas com garotos na escola. Ele nunca falava comigo, e quase nunca olhava para mim, mas tudo que me importava era que ele estava lá para mim. Eu até dei um nome a ele. Papa. Lembro-me de uma noite, quando eu tinha 14 anos, e fiquei chateada porque Jacob, o garoto de quem eu gostava, não me convidou para o baile dos namorados, em nossa escola. Além disso, meu pai entrou em um surto de mau humor, e jogou uma cadeira em mim. Quando corri para o meu quarto, fiquei quase aliviada, ao ver que Papa estava agachado perto do armário. Eu chorei, correndo para ele. Foi estúpido, eu sei, eu estava literalmente procurando afeto com um demônio, mas eu não tinha mais ninguém. Ele foi o único que já demonstrou alguma simpatia por mim. A princípio ele recuou, mas quando eu chorei ainda mais, ele me olhou nos olhos, talvez pela primeira vez, desde aquela noite em que saiu do armário. Então, ele fez algo surpreendente. Ele me abraçou de volta. Quando senti suas mãos geladas me envolver, eu deveria ter ficado apavorada, mas estava cheia de amor. Amor, por finalmente encontrar alguém que me amasse. Mais uma noite, enquanto li o livro, O Sol é para Todos, para meu projeto escolar, cometi um erro. O Papa pareceu curioso, então decidi ler em voz alta para ele. Acho que fiz muito barulho, porque David abriu a porta, incomodado com minha leitura em voz alta. E então, ele percebeu a criatura misteriosa no meu quarto, e gritou. Meu pai e meu outro irmão vieram até meu quarto correndo, após ouvirem os gritos. Papa não conseguiu se esconder a tempo, e agora Anthony, David e meu pai o encaravam. Ele se levantou, revelando sua estatura gigante, e David começou a chorar, enquanto Anthony congelou no lugar, e meu pai saiu correndo para pegar um frasco de água benta, que ele mantinha ao lado da cama, desde que o acordo foi fechado. Enquanto eu tentava fugir com o Papa, ele me impediu e balançou a cabeça. Nós dois sabíamos que era tarde demais. Chorei ao abraçá-lo em despedida, e quando meu pai se aproximou de nós com a água benta e borrifou em Papa, ele soltou um grito de gelar o sangue, que poderia ter sido ouvido em todo o país. Observei com horror, enquanto Papa, que ficou ao meu lado todos esses anos, despencou, sem vida, no chão. Nesse momento, meu pai conforta meus irmãos, falando que a criatura não podia mais nos machucar. Ele disse, abraçando David e Anthony. Eu deitei sobre o corpo sem vida do Papa, soluçando incontrolavelmente. Estávamos todos tão envolvidos em nossos próprios mundos, que não percebemos que algo surgiu atrás de nós. Ele era grande, ainda maior que o Papa, e tinha 2 chifres enormes e pontudos, uma cabeça de cabra, e um grande bastão em uma de suas mãos.
Meu pai se virou lentamente, olhando para aquela criatura. Ele tentou falar alguma coisa, mas antes que ele pudesse abrir a boca, ouvimos uma voz gutural e tínhamos um acordo. Stanley, eu lhe concedi mais 15 anos de vida, com 2 condições. 2. Nesse momento, o bastão em sua mão fez um estrondo ao bater no chão, e notei que David havia se molhado. Meu pai tentou se explicar, falando que era um mal-entendido. Mas novamente, foi interrompido e você recebeu mais 15 anos de vida, com a condição de que eu ficasse com sua filha, após a morte dela, e você nunca mais machucaria ninguém. Você entendeu? Ele perguntou. Meu pai respondeu que sim, e que estava cumprindo o acordo. A criatura das trevas riu. Primeiro, você quebra uma promessa, e agora mente? Para sua própria majestade satânica. Vendo que você não apenas prejudicou sua filha durante toda a vida, mas também matou um dos meus melhores asseclas, você quebrou minha confiança. Estou rompendo o acordo. Meu pai ficou de joelhos e implorou. Disse que faria qualquer coisa. Satanás olhou para mim. Existe uma maneira, se Lilith, sua filha, aquela que você amaldiçoou, te perdoar. Eu te libertarei, e você viverá o resto de sua vida. Meu pai lentamente se virou para mim e sorriu. Ei, Lily, e daí? Olhe para mim, eu sou seu pai. Seu pai. Eu criei você. Você não me ama. Eu sou seu pai, pelo amor de Deus. Ele disse, ficando mais agitado, enquanto eu olhava para ele. Depende de você, Lilith. O demônio disse. Eu olhei para o corpo de Papa, no chão, e depois de volta para meu pai. Qual é? Você vai acreditar em Satanás, ou no seu querido e velho pai? Meu pai disse, me implorando. Eu olhei para ele, veja, olhe aqui no chão, meu pai está morto. Você o matou. Então eu disse, eu não te perdoo. E com isso, o diabo arrastou meu pai para o submundo, meus irmãos, e eu ouvimos seus gritos, até que estivessem longe, o suficiente para desaparecer, para onde ele nunca mais poderia me machucar novamente. Enquanto meus irmãos choravam pela perda do pai, voltei para o Papa, caído no chão, e beijei sua testa. Adeus, Papa. Obrigado. Mi sono stato, oh bella ciao, 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 da mattina. Mi sono stato e ho trovato l'invasore.